سورة الزلزلة قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Allah, Deus Todo-Poderoso, na Surata 99, na Sura do Tremor, ou do Terremoto, Deus falou assim: quando a terra executar o seu tremor predestinado, quando a terra tremer e descarregar os seus fardos, o ser humano dirá: o que ocorre com a terra? O que ocorre com ela? Nesse dia, ela, a terra, declarará as suas notícias, porque o teu Senhor lhes terá. Nesse dia, os seres humanos comparecerão em massa para verem suas obras. Quem tiver feito o bem, quer que seja do tamanho de um átomo pequenino, irá ver. E quem tiver feito o mal, independente se for um mal grande ou pequeno, do peso de um átomo, vê-lo-á. Allahu Akbar. Existe alguma disputa ou divergências dentre os sábios sobre essa surata ou esse capítulo que foi revelado em Meca ou em Medina? Os primeiros capítulos mecanos apresentavam os fundamentos do Islã, a base, de uma forma concisa e efetiva, e isso incluía o julgamento final. No versículo do 1 ao 3, Allah Todo-Poderoso fala do terror do dia do juízo final, de algo forte que irá acontecer. Esse é o começo do fim, o dia final. Deus, Allah, está nos contando de maneira muito clara como começará o dia do juízo final, o dia do fim do mundo. Haverá um terremoto violento, como nunca foi visto antes. Toda a terra tremerá, com uma convulsão enorme após a outra. Tremerá, parará e então tremerá novamente várias vezes, até que as montanhas caiam e os edifícios colapsem. A terra então será reduzida a uma superfície plana. Os tremores e convulsões violentos farão a terra expelir seus fardos. Os sábios muçulmanos, que Allah tenha piedade deles, os sábios muçulmanos têm dado a esse versículo mais de um significado. O primeiro é que os corpos dos mortos serão jogados para fora de seus túmulos ressuscitados. O segundo é que os tesouros desse mundo serão apresentados expondo a sua insignificância. O segundo, os tesouros do mundo serão apresentados expondo a sua insignificância. Que benefício tem carros caros, ou joias, por exemplo, ou ouros, quando a terra e tudo que tem nela tremeu e foi tudo destruído? O terceiro é que a terra expulsará, como se fosse uma gravação em vídeo, um registro de todos os atos ocorridos ao longo da história, do início ao fim. Toda a humanidade olhará ao redor amedrontada e chocada ao mesmo tempo. Cada pessoa ficará admirada e aterrorizada ao mesmo tempo, perguntando a si mesma: o que está acontecendo? O que há de errado com essa terra? Lentamente o medo será substituído pela percepção de que esse é o dia do juízo final, e o terror assumirá uma dimensão nova. Esse é o dia que foi prometido, o dia da ressurreição, Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Ba'ath, o dia do juízo. E nos versículos 4 e 5, a terra testemunha, a própria terra testemunhará sobre o que aconteceu. Cada coisa
e os atos de cada pessoa serão expostos. A humanidade individualmente e como um todo ficará perplexa. Nada foi ocultado. A terra registrou e lembrou-se de cada ação e reação. E agora o comando de Allah revelará suas confidências mantidas por tanto tempo. Os esquecidos serão relembrados das ações de alguma forma dissiparam das suas consciências. Allah fará a terra falar. Deus irá fazer a terra falar ou de alguma forma irá revelar os eventos que ocorreram. Segredos mantidos por muito tempo, a versão verdadeira de eventos perdidos e imersos no tempo. Grandes feitos e alguns aparentemente insignificantes que nunca foram reconhecidos serão claramente identificáveis. A terra relatará suas notícias, descreverá sua condição e o que aconteceu a ela. A terra obedece às ordens de Deus, de Allah, em submissão verdadeira e completa. E nos versículos 6 e 8, sim, ali tem os resultados, a natija. Muitos sábios, ulama, acreditam que se trata de descrever pessoas em categorias separadas, dependendo de qual será a sua posição na outra vida, a vida eterna. É uma cena indescritível. Em qualquer linguagem humana, as pessoas estão ao mesmo tempo risadas e admiradas, enquanto são confrontadas com seus atos bons e maus. Para muitos, será mais angustiante do que qualquer punição terrena, porque a humanidade é muito boa em ocultar seus crimes, até mesmo de si mesma. E no 7º versículo há uma conclusão de tudo. Agora verão todas as más ações e todas as boas ações que fizeram. Nada será deixado de fora, até mesmo coisas muito pequeninas, como um grão de areia ou um átomo. Ter uma ação tão pequena quanto um átomo pode ser um resultado favorável e bom. Da mesma forma, uma má ação, um ato ruim, mesmo tão pequeno quanto um átomo ou um grão de areia, pode resultar em ser jogado no abismo, na perdição eterna. Devemos tomar cuidado. Então esse capítulo, essa surata, começou com algo grande e termina com algo menor das coisas. Até uma boa ação, muito comum, tem seu próprio valor. E da mesma forma, até o mal, mais comum, também será considerado e levado em conta. Assim, nenhuma boa ação, por menor que seja, deve deixar de ser feita. Pratiquem as boas ações. Boas, todas as boas ações, pequeninas ou grandes. E devemos também, da mesma forma, evitar todo tipo do mal, pequenino ou grande, para assim a nossa balança pesar para o bem e não para o mal. Devemos tomar cuidado para não praticarmos aquele mal corriqueiro que fazemos dia e noite, por costume ou por hábito, porque os pecados pequenos, feitos repetidamente, sempre podem endurecer os nossos corações e fazer os nossos corações tornar pedra, tornar cego a seriedade de delitos maiores. De tanto que eu faço aqueles pequeninos pecados e erros, eu não percebo, meu coração endurece. E logo lá na frente eu caio num pecado maior, que pode até me tirar do monoteísmo da religião verdadeira, do Islã. Vamos refletir nessa surata grandiosa e nobre, que fala do dia verdadeiro, o dia que vai ocorrer, que é o dia do juízo final. Barakallahu fikum fil Qur'an Karim, fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Supliquem, peçam perdão para Deus.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulil karim. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com os profetas, mensageiros, com Muhammad, familiares de Muhammad e seus companheiros, e todos aqueles que o seguem com sinceridade até o último dia. No dia do juízo final, existem sinais, alamat al-kubra wa sughra, sinais grandes e pequenos. Dentre alamat al-sughra, os sinais pequenos ou menores. Os sinais menores do dia do julgamento são aqueles sinais que podem ocorrer muito antes do tal dia. Eles ocorrem no transcurso dos acontecimentos do mundo cotidiano, são numerosos e muitas vezes passam despercebidos, mesmo ocorrendo repetidamente. Alguns sábios estimaram que há mais de 100 sinais menores do dia do juízo final, do Yawm al-Qiyamah. Contemplar os sinais menores do dia do juízo serve para recordar os fiéis, os muçulmanos, os crentes em Deus, os crentes que Deus tem conhecimento prévio de tudo o que está ocorrendo ou ocorrerá. O conhecimento de Deus é vasto, é amplo, é superior. Ele está ciente de tudo quanto fazemos, vemos ou pensamos. Enumeremos alguns sinais menores e mais conhecidos. Devemos entender que o tempo, al-waqt, passará rapidamente. As boas ações diminuirão, a avareza, a mesquinhez será anexada no coração das pessoas. Aflições aparecerão e haverá muito al-harj. Perguntaram para o profeta uma vez o que é al-harj. Então o profeta Muhammad falou: al-harj significa assassinato, assassinato, e repetiu por várias vezes. Esses são sinais pequenos. Quando ocorrer, quer dizer que está próximo o último dia. Outros sinais: será comum os atos obscenos, feios. Haverá trabalho para produzir esses atos obscenos e serão cortados os laços familiares. E haverá confiança naqueles que enganam ou nos enganadores. Outros sinais pequenos, dos sinais do tempo: o desaparecimento do conhecimento e o aparecimento da ignorância. Vai diminuir as pessoas de conhecimento e vai aumentar então a ignorância no mundo. Outros sinais: a riqueza será abundante, será tão abundante que uma pessoa rica se preocupará, porque ninguém aceitará o zakat. E sempre que ela oferecer a alguém, essa pessoa dirá: eu não preciso, eu não quero. As pessoas competirão entre si na construção de edifícios altos e grandiosos. Outros sinais: o ser humano, ao passar por um túmulo, irá dizer: quem dera se eu estivesse nesse lugar. Quem me dera eu estar enterrado. Outros sinais: 2 grupos de muçulmanos em grande escala. 2 grupos de muçulmanos se confrontarão e haverá um massacre em grande escala entre eles. E a reivindicação de ambos será a mesma. Allahu musta'an. Outros sinais: as pessoas estabelecerão laços com estranhos e cortarão relações com seus próximos e queridos. Dentre sinais: os terremotos irão aumentar, o tremor na terra. Outros sinais: qualquer ganho será compartilhado apenas entre os ricos, sem nenhum benefício para os pobres, necessitados e famintos. Outros sinais da aproximação do dia do juízo final: a confiança se tornará um meio de obter o lucro. Pagar o zakat se tornará um fardo pesado. Os seres humanos obedecerão, os homens obedecerão às suas esposas e desobedecerão às suas mães. Tratarão seus amigos com benevolência e rejeitarão os seus próprios pais. Outros sinais, dentre os sinais do mundo: se levantarão as vozes nas mesquitas e não respeitarão os lugares que é para fazer o culto. O líder de um povo será o pior deles. Esse é outro sinal.
e as pessoas tratarão um homem com respeito, pois temerão algum mal que ele possa fazer. Dentre outros sinais, o uso generalizado da bebida alcoólica e intoxicantes irá a todo lugar. Outros sinais, os cantores e as cantoras e os instrumentos musicais se tornarão populares, comum. Ninguém mais vai rejeitar. Em todo lugar vai haver isso. Quando olhamos hoje, é fácil associar os sinais menores com os eventos mundiais no passado e no momento atual. O uso do álcool e adultério, fornicação, vem à mente facilmente e não requer explicação nem debate. No entanto, alguns sinais despertam curiosidade e reflexão, como a competição para construir prédios altos. Encorajamos, então, a nós pesquisarmos mais para nos expandir a lista e entender os sinais mais a fundo. Por isso, tem aquele dito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou, um dos sinais. Vamos refletir. Fala sallallahu alaihi wasallam, ummati hadihi ummatun marhuma, laysa alaiha adabun fil akhirah, عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. O profeta falou assim, esta é a minha nação, ou esta minha nação é uma nação de misericórdia, de clemência. Não há tormento para essa minha nação na vida após a morte. Não há castigo. Seu tormento e seu castigo será neste mundo, nesta vida, como tentações, terremotos e assassinatos. Neste dito, nesse hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: esta minha nação, ou seja, a geração dos companheiros que estavam com ele, radiyallahu anhu, ou toda a sua nação até o fim dos tempos. É uma nação de misericórdia, de clemência, ou seja, tem misericórdia que não foi encontrada em nações anteriores. Eles costumavam se arrepender, matando-se por arrependimento e outras coisas. Então ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, explicou em um pouco dessa misericórdia, dizendo assim: não há punição para essa nação na outra vida, a nação monoteísta. Eles são misericordiosos porque aceitaram Allah. Eles são perdoados, ou seja, quem for atormentado nessa vida, quem passar por aflições, não será atormentado na outra vida com o tormento com o tormento daquele que não crê em Allah. Então, ele explicou para as pessoas o tormento desse mundo, quando acontecer tribulações, significando o que acontece entre eles de guerras e coisas semelhantes, ou tremores, terremotos, que muitas pessoas morrem, significa quaisquer movimentos e perturbações que ocorrem na terra, resultando em calamidades e desastres e problemas com os fiéis. Saibam que Allah está purificando a alma desses fiéis e vai preservá-los na outra vida. Isso significa que Deus preserva os fiéis. Se acontecer um tremor, um terremoto, ou as pessoas morrem nesse terremoto, ou os muçulmanos morrem em afogamentos, ou os muçulmanos fiéis morrem com doenças fortes, é um castigo. Dependendo, como muitos sábios falam, pode ser um castigo, um tormento, porque todo mundo tem erro e tem pecado. Porém, Deus está preservando você do último dia, do dia do terror. Está te preservando do castigo do túmulo. Está te preservando da entrada do inferno e vai te colocar, inshallah, no paraíso. Então devemos confiar em Allah e acreditar em Deus e saber que Ele é o maior. E nós estamos nessa vida por um
objetivo. E o objetivo nosso é al-ibada, é a adoração, é a sinceridade. E Allah falou: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Eu não criei os gênios, nem os humanos, exceto para que me adorem. Significa, exceto para corrigir as vossas intenções, as vossas obras. Purifiquem-se todos os dias. Quando fazer uma ação, não espere nada de ninguém. Faça somente esperando o retorno de Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل ó Deus, ó Allah, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão, a misericórdia. Tenha misericórdia de todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Perdoa os nossos pecados, nossos erros. Perdoa os pecados e erros de nossos pais e de nossas mães. Ó Senhor dos mundos, tenha piedade e misericórdia de nossos pais. Preserve as nossas mães. Preserve nossos lares, nossas esposas, nossos filhos. Guie e oriente os nossos corações. Livre-nos da maldade, da hipocrisia, da ruindade, da inveja, do rancor, do ódio e da incredulidade. Ó Senhor dos mundos, preserve o nosso coração na fé, no conhecimento, na prática do Islã, do Alcorão e da Sunna. Ó Senhor dos mundos, ilumine os nossos túmulos e os túmulos de nossos pais e dê o paraíso mais alto para nós, nos livrando do tormento da outra vida. Ó Senhor dos mundos, dê conhecimento para nós. Dê conhecimento para nós. Dê conhecimento para nós. Dê sustento bom, amplo, verdadeiro, lícito, halal. Livre-nos do ilícito, do haram. Ó Senhor dos mundos, dê para nós saúde boa. Livre-nos dos tormentos e das calamidades. Dê para nós saúde boa. Abençoe nossa saúde, nosso bem-estar. E cure nossos irmãos e irmãs enfermos e enfermas em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, abençoe os nossos lares, nossos filhos e todos os nossos familiares e nossa comunidade. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqim as-salat. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة